Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Nebencast. Finalmente nós voltamos, estamos aqui no centro novamente. Isso não significa que eu não irei para casa, né? Aliás, quer dizer, eu vou voltar para casa assim, mas eu não farei outros episódios em casa. Eu estou pensando em fazer episódios em casa, aqui no centro. E eu também estou aproveitando o que eu estou usando, fazendo. Isso aqui é um teste, né? Isso aqui é um episódio teste de novo. Enfim, esse podcast aqui é um grande teste. Eu estou usando o celular dessa vez para gravar, né, o vídeo, né, e o áudio, claro, né, está saindo do microfone. Eu espero que esteja muito bom. Ok, e vocês viram na semana passada que a gente falou sobre a história de Allan Kardec. Foi muito bom, gostei muito, muita coisa que eu não sabia, só fui estudando, vendo as informações. Eu gostei bastante do podcast, né, da narrativa que a gente trouxe. E eu falei, né, no final que a gente ia falar sobre um tema bem importante, um tema bem complexo, para não dizer o mínimo, e a gente vai falar sobre fascismo, certo? Vamos adentrar nesse tema, mas o recadinho, né, é que, bem, eu já dei, né, a gente voltou no centro, estamos aqui no centro, e a gente tô fazendo o teste com o celular, na gravação do vídeo com o celular, o áudio com esse microfone aqui, né, ele tá conectado no celular para poder gravar. E mais alguma coisa importante, a gente vai dar continuidade, né, no final do episódio, né, no final do podcast, a gente vai falar sobre, né, vai retomar o assunto de tecnologia, né, do computador e tudo mais. E deixa eu ver mais uma coisa importante. Temos algum aviso? Eu acho que não. Sim, peraí. Eita, eu não posso olhar. Eu teria que olhar no celular, mas o celular tá gravando, né? Então não tem como. Eu teria que olhar. Eu acho que se for São João, Feliz São João! A gente é nordestino, gosta de São João, né? Então, Feliz São João, né? Isso se for São João. Se não fosse, ainda está chegando Feliz São João de qualquer forma. Então a gente está bem perto, né? A gente está em mês de junho. Então, de qualquer forma, é São João, Santo Antônio, São Pedro. Então, é a festa junina. Feliz festa junina para todo mundo. Brinque com responsabilidade e com cuidado com os fogos. Tá? Pode brincar com os fogos, mas cuidado. E assim, se preferência, não solte fogos perto de cachorro, tá bom? Porque não dá para proibir as pessoas de soltarem fogos, né? É meio complicado isso, mas beleza. Vamos lá, vamos dar continuidade, vamos falar sobre fascismo e sobre o computador depois. É isso, pode dar vinheta. Vamos falar sobre um tema complexo, né? O fascismo, ele tanto no seu âmbito ideológico, tanto no âmbito histórico e filosófico, é um tema complexo. E na minha pesquisa, né, tipo, estudando, não existe ninguém bateu o martelo ainda para dizer o que é o fascismo, como funciona, é isso e ponto final. Ele é tão complexo, tem muitas variantes, tem muita coisa, muitos pormenores, muitas características, e que requer atenção, muita atenção, para a gente observar e entender o que é o fascismo de fato. Eu vou dar assim por alto, certo, um contexto histórico. Eu não vou me aprofundar, até porque eu não estudei em tudo que acontece, mas assim, é bem simples. Simples de quando a gente está de fora, né, observando de longe, a gente consegue entender o encadeamento, né, do que aconteceu antes e depois. O fascismo, a gente está falando aqui de conceito histórico, tá? Conceito histórico, historicamente, né, o que foi o fascismo. A gente vai ter a Primeira Guerra Mundial,
lembra da Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer por causa de uma série de fatores de potências imperialistas brigando entre si. Muita coisa acontece na Primeira Guerra Mundial. Uma delas é que os países, né, perdedores, as nações que perderam a guerra, saíram dessa guerra com muitas dívidas, tá? Pronto. E aí a gente vai entrar no que hoje, obviamente hoje a gente chama de período entre a guerra, porque, né, a gente sabe que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que obviamente veio depois da Primeira Guerra, e que aconteceu esse período do fim da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, até o começo, né, da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o período de entreguerra. As pessoas já vêm classificar assim como em 1919 até 1933. Eu me lembro, se eu não estou enganado, né, esse é o período entre guerra. Que muita coisa acontece durante esse período e que vai, né, descambar na Segunda Guerra Mundial. E muita coisa vai acontecer na Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, a gente vai ter, né, a bomba, né, de Hiroshima e Nagasaki, né, que os Estados Unidos jogou, enfim, por nada, jogou, mesmo assim. E depois a gente vai ter, né, decretado o fim, de fato, da Segunda Guerra Mundial. A gente vai entrar num espacinho que depois começa vamos falar da Guerra Fria e tudo mais. Enfim, esse é o contexto histórico, né? Primeira Guerra Mundial, período entre guerra, Segunda Guerra Mundial e depois o pós-guerra. Acontece várias coisas. O que é importante aqui para a gente, né, analisando o fascismo, o que é o fascismo, é esse período entre guerra. O que vai trazer para a gente, né? Que o fascismo, ele sempre vai aparecer, ou ele vai um fenômeno que acontece por causa de uma crise. Crise de quê? Uma crise econômica, que, em outras palavras, é uma crise do capitalismo. Né? Diante da crise do capitalismo, que é uma crise cíclica, sempre vai ter a crise do capitalismo, e diante dessa crise, né, aí vai se meio que apertar o botão do fascismo, o fascismo vai se emergir diante disso. E historicamente, né, que a gente vai ter, onde a gente vai começar o fascismo? O fascismo vai começar na Itália, né, com o Benedito, eu não estou exatamente o primeiro nome dele, mas é o Benito Mussolini, né, todo mundo conhece. Eu vou falar do Mussolini. Ele foi, né, o idealizador, não diria idealizador, mas a pessoa que começou, né, todo esse processo. Aí, claro, né, que muita gente foi apoiando ele, né, conforme as coisas foram acontecendo. Mas o que está acontecendo? Eu já falei, né, os países perdedores, eles sofreram muitas sanções, enfim, por muitas medidas injustas, vamos dizer assim, diante dos olhos deles, principalmente depois do Tratado de Versalhes, que principalmente, porque assim, no final, para quem não sabe, no final da Primeira Guerra Mundial, a Itália, o Império Italiano, ele vai se aliar à aliança. Eu não estou lembrando. Enfim, do lado dos americanos, dos franceses e tudo mais, ele vai mudar de lado. E dessa forma, né, traindo a Alemanha, né, que era Itália, Alemanha e outro país que eu não me lembro, que acho que é a Áustria. Estavam lá juntos. E aí a Itália vai mudar de lado, né? A Áustria vai acabar tudinho, e só vai ficar
a Alemanha, e a Alemanha, né, acaba se ferrando ali no meio do tratado, né? Porque eles fazem o tratado, e esse tratado, né, basicamente divide, devasta muito a Alemanha, devasta no sentido econômico e político, né? A Alemanha fica muito enfraquecida diante desse tratado e fica devedora, né? Fica devendo muito. E também muita coisa acontece no sentido de que eles não podiam montar exército, não podiam ter indústria, não podiam um bocado de coisa. Um bocado de coisa, eles acabaram ficando muito pobres nesse período, né, desse tratado. Então a gente vai ter um povo muito desmoralizado. E a Itália vai ter também um povo vai se ver diante de uma traição dos aliados lá, que ele mudou de lado, né, de forma que ele ia se tornar vencedor, mas as pessoas meio que não deram a devida atenção, né, os reinos não deram a devida atenção, né, que a Itália supostamente merecia. Então, era um povo também que estava desmoralizado. E a gente também vai ter, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, uma coisa muito importante que aconteceu. Aliás, durante a Primeira Guerra Mundial, uma coisa muito importante aconteceu, que foi o fim do Império Russo. O Império Russo, ele foi defregado, enfim, eles deram fim ao Império porque houve ali a Revolução Russa. A Revolução Russa, né, foi um levante do povo, o povo, né, se levantou, teve toda aquela questão de Lenin, né, participando da Revolução Russa, e aí eles conseguem derrubar o Império Russo, né, o governo russo, e eles vão formar ali um governo à parte, e com o tempo vai se tornando, né, justamente o que a gente conhece hoje como a União Soviética. Depois disso a gente vai ter como assim, vamos dizer assim, uma coisa que é importante entender da Revolução Russa é que a Revolução Russa foi um movimento popular feito pelos trabalhadores, certo? Um movimento popular feito pelos trabalhadores. E os trabalhadores dos outros países, dos outros mundos, né, dos outros reinos ali perto, olharam para aquilo dali, então os trabalhadores se juntaram, se uniram, fizeram a revolução e deu super certo. E aí o que isso acende, né? Na burguesia europeia da época, do reino, de toda a monarquia, todos os impérios que estavam acontecendo ali, todos eles acendem um alerta para esse fenômeno, porque eles estavam com medo de que uma revolução acontecesse, uma revolução aos moldes da Revolução Russa acontecesse, né, no seu império também, e o seu império fosse derrubado da mesma forma que aconteceu na Rússia. Então, eles ficam temerosos. E também acontece uma coisa, né, tudo isso aconteceu no fim da guerra, né, está no período entre guerra. No período entre guerra, né, 10 anos depois do fim 10 anos? 10 anos depois que começa, né, o período, a gente vai ter uma grande cataclismo econômico que acontece lá na crise de 29, lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos vai ter toda aquela crise, assim, uma bolha que se estoura, né, por causa acho que foi casa dos apartamentos, eu não estou lembrado, foi uma crise imobiliária, se foi uma crise de ferro, enfim, não estou lembrado qual foi o que deflagrou a crise. Mas aconteceu a crise de 29, muitos bancos dos Estados Unidos faliram, muita gente se matou por causa disso, enfim, muita coisa aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos que estava se colocando como uma potência mundial, um grande poderio, né, do mercado, do capitalismo e blá blá blá. Aí a Europa estava, né, com todo o apoio ali dos Estados Unidos, principalmente a Itália e todos os países ali estavam se recuperando da Primeira Guerra Mundial. E aí acontece essa crise, e então o que vai acontecer aqui na Europa é que o povo, né, e principalmente, né, a burguesia, as pessoas vão olhar
para o povo vendo, eita, Nossa Senhora, o povo vai se revoltar agora, é agora que a gente cai, a gente precisa fazer alguma coisa. Obviamente, eu só estou dando um contexto. Não foi exatamente assim que aconteceu, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas esse é o contexto, esse é mais ou menos a linha de pensamento da burguesia desesperada que acontecesse uma revolução, né, trabalhadora ali. E estava quase acontecendo. Aí, né, vem justamente esse período fascista, esse pessoal que olhava para todo esse povo, olhava para tudo isso, ok, vamos extremar, vamos ir para cima, vamos aumentar e dizer que, olha, esse povo aí que está querendo fazer revolução e tudo mais, isso daí é inimigo do povo, isso aí é coisa do Satanás, do demônio, não sei o que, enfim, inventaram milhões de coisas, milhões de desculpas que colocaram em cima dos comunistas, que estavam tentando fazer alguma revolução, e então eles começam a unir as pessoas e principalmente fazer uma promessa bem simples, porque afinal o povo estava desmoralizado, estava em uma crise econômica sem precedente. O que eles podiam fazer? Eles então escutaram um cara que estava prometendo que iria reerguer a Itália, queria reerguer a Alemanha, queria reerguer o povo e a trazer de volta as glórias. E aí eles, né, com essa promessa e com eles vendo a situação que eles estavam e diante da promessa que eles tinham, muitos deles simplesmente foram, né, abraçaram a causa. Justamente nisso, né, a gente vai ter o grande exército de Mussolini, ele vai se formando, o grande partido, que é o partido fascista. O que é fascismo, né? Em síntese? Ele vai se utilizar, né, o Mussolini, o partido, vai se utilizar de símbolos. E dentre os símbolos, como eles eram, a Itália, né, basicamente foi ali o berço do Império Romano. No Império Romano existia lá os fascos, eles tinham um símbolo, que é o fascio, que é basicamente um graveto, imagina um gravetozinho, e aí isso é um fascio. Aí quando você junta vários gravetos, certo, você forma ali, um graveto, e o fascio é a junção de vários gravetos e amarrar esses gravetos, sabe? Isso é a forma de união. Aí, claro, né, que um graveto é sozinho, você consegue quebrar, mas um graveto todo amarrado, todo junto, ele é forte. E ele também vai ter o símbolo vai ter esses fascios amarrados e vai ter no meio um machado. Então vai ter o machado com faixa, esse é o símbolo, e com uma fitas vermelhas amarrada, esse é o símbolo do fascismo. Por isso que o nome fascismo vem desse símbolo. E esse é o fascismo histórico, vai ter uma série de características que vai orientar e a gente entender historicamente o que é o fascismo que surgiu ali na Itália com Mussolini e todo o seu partido fascista. Sendo que essa forma, esse modelo, essa promessa que eles fazem, esse jeito de governar, esse jeito de orientar essa ideologia dele, vai servir de modelo para outros países, outras nações. E principalmente, assim, o grande irmãozinho, né, do fascismo, a gente vai ter o nazismo surgindo na Alemanha, claro, né, com o Adolf Hitler. E aí, enfim, tem uma série de coisas, de histórias para a gente ir se aprofundar no Adolf Hitler e tudo mais, mas o Adolf Hitler vai adotar, né, os mesmos moldes do fascismo, só que vai agregar ali, vai se adaptar, vai dar ali uma pontada, vai dar umas características diferentes, né? Uma dessas características é o antissemitismo, eu acho que esse é o nome, que é justamente esse ódio aos judeus, né? Ele vai colocar como inimigo do povo os judeus. E aí, né, vocês devem saber, devem conhecer a Segunda Guerra Mundial, a história todinha, que a gente vai ter, né, todo o Holocausto, né, acontecendo, né, com os campos de concentração, com os de extermínio, de trabalhadores e tudo mais, enfim.
toda aquela história que vocês conhecem da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, eu acho que vocês conhecem, vocês entendem. Se vocês não conhecem, a gente conta aqui depois. Mas, depois disso, né, a gente vai ter todo o fascismo. Ele não vai ficar, esse modelo fascista, ele não vai ficar só na Alemanha, ele vai para Portugal também, vai para a Espanha. E esse modelo, esse resquício de fascismo vai se espalhar por todo mundo, tá? Não vai ficar só ali, tanto porque os nazistas, eles tinham uma certa ideia, assim, de... Aliás, tinham uma certa ideia, não, né? O nazismo, ele tinha a ideia de expansionismo, essa ideia de expandir, né? Por isso que na Segunda Guerra Mundial, quando vocês pegam o mapa da Segunda Guerra Mundial, vocês veem que tem um vermelho enorme no meio da Europa, que é justamente o território nazista. E a ideia, né, dos nazistas, do nazismo, é de expandir mais ainda, tornar um negócio assim, dominar o mundo. Não era só simplesmente ficar ali, né, expandir, dominar, dominação mundial, blá blá blá. E depois disso a gente vai ver que esse fascismo, esse modelo vai se espalhar para todo mundo. E aí, mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, mesmo com os nazistas sendo derrotados, a Itália sendo derrotada, Mussolini, enfim, todo mundo foi derrotado, mesmo com isso, né, mesmo com o fim do nazismo, não foi o fim do modelo, das características fascistas, não foi o fim. Tanto que muitos nazistas, muitos fascistas, eles foram para os Estados Unidos, foram para o Japão, foram para o Brasil, foram para a Argentina, aliás, vieram para o Brasil, né? Foram para a Argentina, foram para vários lugares, foram se esconder, ou foram trabalhar e foram abraçados pelas grandes empresas. E é claro, né? A gente está falando dos Estados Unidos, muitos nazistas, muitas pessoas que trabalharam para produzir as bombas atômicas eram nazistas. Não sei se vocês sabem, tem muitos cientistas nazistas que foram trabalhar lá justamente para desenvolver os foguetes e tudo mais, enfim. Na corrida espacial que tem na Segunda Guerra, na Guerra Fria, né, vai ter muito nazista ali envolvido. Claro que aqui não vai ter o nome de nazista, mas vai se utilizar de outros... Enfim, aquela pessoa que é nazista agora está trabalhando para os Estados Unidos, entendeu? É isso que acontece. E aí a gente vai ter isso espalhado para o mundo, inclusive aqui no Brasil. Tem muitos nazistas que vêm para o Brasil, enfim, e trabalha aqui, muita gente até é bem recebida porque era nazista, enfim. Vai entender. Mas esse é o contexto histórico, tá? Filosoficamente falando, né? Filosoficamente falando, ideologicamente falando, a gente vai ter um processo bem complicado de explicar, de entender. E não existe, os cientistas humanos, os filósofos de humanidades, né, os cientistas de humanidades, né, os filósofos, antropólogos, enfim, todo mundo, esse pessoal inteligente ali que pensa bastante, eles não chegaram a um consenso, né, bateram o martelo, ó, fascismo é isso, é assim que acontece e tal. E eles não chegaram a esse consenso porque é muito complexo, é um negócio que você tem tantas características que vai ter... Aqui eles vão observar um movimento que parece muito com o fascismo lá da Itália. Aqui eles vão observar um movimento que parece muito com o fascismo lá da Alemanha, que é o nazismo. Enfim, aqui ele vai observar outro movimento que parece uma mistura dos dois. E aqui ele vai observar outro movimento que parece que tem característica desse. E aí, será que isso aqui ainda é fascismo, mesmo que não se pareça muito com o fascismo lá da Itália, com Mussolini, ou isso aqui é outra coisa? Então, diante de tantas variações, a gente não tem uma certeza de que, olha, isso é fascismo. Ah, não, isso não é bem fascismo, isso aqui é diferente, porque, enfim, tem várias nuances ali que vale a pena se investigar e observar direitinho. Mas, dito isso, o fascismo, onde quer que ele esteja, ele vai ter características comuns. Ele vai trazer características comuns. E aí eu vou me basear aqui no texto, certo? Vou ter esse texto
no texto de Umberto Eco. Ele já faleceu, né? Faleceu em 2016, aos 84 anos, mas ele já foi autor, né? Autor de vários, que é O Pêndulo de Foucault, o Pêndulo de Foucault. Eu não sei que livro é esse, que texto é esse, mas eu conheço o nome da Rosa. Foi um livro que foi escrito pelo Umberto Eco. Enfim, eu acho que ele é bem famoso, eu já ouvi esse nome várias vezes, mas foi ele que escreveu esse texto aqui, que é O Fascismo Eterno, ou o Urfascista. Não é urfascismo? Isso aí? É, isso. Que é o fascismo eterno. Se traduzindo para o português, é fascismo eterno. Que ele vai trazer para a gente, tem um livro, né? Tem um livrinho, um livro que é Umberto Eco, que é o Fascismo Eterno. Ele vai trazer nesse livro, nesse texto, 14 características do fascismo. E a gente vai analisar essas 14 características aqui. Claro que eu vou passar rapidinho por alguns a gente vai adentrar. E antes de eu começar aqui, né, eu estou falando de tudo isso, tudo mais, e a gente, novamente, né, acho uma coisa que vale a pena. Eu estou aqui no Centro Espírita, que é o Centro Espírita, Núcleo Espírita Bezerra de Menezes. Isso aqui é um podcast espírita, e por que a gente está falando disso aqui no espiritismo? Qual a relação disso de uma coisa com outra? Bem, eu acho que vocês já devem saber, se vocês já assistiram vários os episódios anteriores, a gente já falou sobre o viés espírita. A gente está aqui trazendo uma visão espírita. Uma visão espírita como assim? Não exatamente uma visão espírita, mas uma visão de que é importante a gente observar esse fenômeno, porque o fascismo, ele, acima de tudo, ele é contra o progresso. Então, se você está observando o movimento fascista, saiba que esse movimento ele é contra o progresso da humanidade. Não o progresso tecnológico. Eles até apoiam o avanço da tecnologia e o avanço um avanço científico voltado para eles, mas eles não vão apoiar ali muito a saúde pública para todo mundo. Eles não vão apoiar muita coisa que a gente pode dizer que é progressista, né? Ou seja, apoiar a causa LGBTQIA+, apoiar a causa dos negros, apoiar a causa das minorias, enfim. Essas causas, apoiar a causa das mulheres, de lutarem, de terem os seus direitos, enfim, todas essas causas, todos esses trabalhos, o fascismo está contra tudo isso. Então, a gente, né, se você é espírita, se você se diz espírita, se você entendeu, que do estudo que a gente está estudando até aqui, vários episódios, que a gente falou, né, sobre o espiritismo conservador. E o espiritismo conservador não existe, né, não faz sentido, porque o conservadorismo é de conservar, de ficar ali e tal. O fascismo é o contrário, não, ele está com o conservadorismo e quer mais ainda voltar para trás, né, quer acabar com todos os direitos de todo mundo. Então, se você é espírita e olha o movimento fascista, você minimamente tem que ser contra, se você é a favor do progresso. Mas se você quer que as pessoas tenham direito, o trabalhador tenha os direitos, se você quer que as pessoas LGBTQIA+ tenham os seus direitos valorizados, as mulheres tenham os seus direitos, enfim, se você quer que as pessoas tenham os seus direitos respeitados, suas vidas respeitadas, se você é espírito, você quer tudo isso, obviamente você, assim, meio que logicamente, você é contra o fascismo. Certo? Então é por isso que a gente está trazendo aqui, porque a gente precisa aprender a observar toda essa complexidade, né, do fascismo, para a gente tomar o cuidado, ok? E também, porque, né, eu observei muitos movimentos, né, fascistas ali, eu nunca imaginei que alguém poderia, em sã consciência, abraçar essa causa, mas aí pessoas simplesmente que... eu acho que eu tenho uma fé de que elas não sabiam, não estavam entendendo onde é que elas estavam se metendo, e aí simplesmente, né, abraçaram essas causas aí. Vamos ler e entender
as características do fascismo para que você observe todo esse movimento ali em sua volta, onde as coisas estão. Vamos lá. Característica, né? Número 1. Culto à tradição. Certo? Culto à tradição, a característica, certo, do fascismo. Aí basta olhar para os programas de todo o movimento fascista para encontrar ali os maiores pensadores tradicionalistas. Certo? Ou seja, a gente sempre vai ter, diante de todas aquelas pessoas, todas as pessoas que estão no movimento, vai ter um culto ferrenho a manter a tradição ou de voltar para a tradição. Eles não vão gostar nada do que é moderno, que eu acho que é o próximo aqui. Rejeição ao modernismo. Qualquer coisa que tente mudar, que tente melhorar a sociedade, dar os direitos a essas pessoas, eles vão rejeitar esse modernismo. Aí é que ele fala, o iluminismo, a ideia da razão, é visto como o começo de toda a depravação moderna. O fascismo pode ser definido como irracionalismo. Ou seja, se aquele movimento é fascista, é um movimento sem razão, não existe pensamento aqui. Isso já vai de encontro assim com o espiritismo, que é literalmente você fazer 1000 perguntas. É sempre perguntar, sempre questionar. Culto à ação pela ação, certo? Ou seja, fazer as coisas sem pensar. A ação, sendo bela por si só, deve ser tomada antes ou mesmo sem qualquer reflexão prévia. Tá? Sem pensar, você não precisa pensar, haja por si só. Certo? Pensar é uma forma de emasculação, que ele escreveu aqui, emasculação é uma forma de depravação, de cortar a virilidade do homem. Discordância é traição. Ou seja, o espírito crítico faz distinções, e isso é uma forma de modernismo. Ou seja, a cultura moderna comunica da comunidade científica, elogia a discordância como forma de aprimorar o conhecimento. Ou seja, né, se você é uma pessoa que está pensando, você está, novamente, né, pensar, questionar e dizer, olha, não concordo com isso daí. Meu fascismo não vai ter nada disso. O fascismo é você aceitar, não questionar e ponto final. Se você discorda, você trai. Medo das diferenças. O primeiro apelo a um movimento fascista ou prematuramente fascista é contra os intrusos. Assim, o fascismo eterno é racista por definição. Ou seja, qualquer um que está fora dos padrões, né, isso já gera medo àquele ali é diferente, não deveria estar agregado à nossa sociedade. Afasta-se daí. Apelo à frustração social. Isso é interessante. Um dos mais típicos traços do fascismo histórico foi o apelo à classe média frustrada. Uma classe que sofre os efeitos da crise econômica, ou crise do capitalismo, né? Ou abriga sentimentos de humilhação política, assustada pela progressão de grupos sociais subalternos. Se você está escutando barulho de chuva, porque está chovendo. Vai ter, ou seja, a gente tem aqui um medo da diferença, e aqui a gente vai ter vai aproveitar um apelo à frustração da classe média. Ou seja, a classe média é aquela que parece que está a um passo de se tornar uma classe alta. Parece que está a um passo. Sempre parece, tá? Nunca está. Nunca se torna assim, raramente se torna uma classe alta. Alguém que está na classe média pula para a classe alta. É muito raro isso acontecer. Tão raro que existe ali uma frustração das pessoas que não conseguem, e principalmente sentem os efeitos da crise do capitalismo. Ou seja, aquela lojinha, aquele pequeno negócio, ele é dono daquela loja, ele tem até umas franquias ali, cá, mas quando bate a crise,
ele não consegue aguentar essa crise, ele não consegue pagar as contas e tem que fechar. Quantas lojas não fecharam quando a gente estava na pandemia, na quarentena? Muita gente fechou, não conseguiu trabalhar, não conseguiu bancar, né, a crise. E quantas, né, vendinhas, né, que vocês veem por aí que fecha porque abriu uma venda maior, grande, né, grande porte, e aí essas vendinhas, vendas pequenas, né, elas acabam fechando, falindo, porque as pessoas preferem comprar mais barato lá no grande. É isso que ele está falando aqui, a crise, né, aproveitar essa crise e chamar, opa, você que está sofrendo ali, eu sei disso, então se junta com a gente aqui que a gente vai crescer forte. Obsessão a um enredo, isso aqui é interessante. Aliás, tudo é interessante, mas isso aqui é um ponto que eu fiquei em dúvida e depois eu não entendi o que era. Os seguidores devem sentir os sintomas. A forma mais simples de resolver isso é apelando à sua xenofobia. Ou seja, aqui, o enredo que ele está falando aqui é literalmente a ideia, a ideologia de impor a ideia nas pessoas de que elas comecem a acreditar que quem está errado é o outro, né? É o outro que está invadindo. É sempre o estrangeiro. Sabe o que está acontecendo agora nos Estados Unidos? Né, com Trump, ele sempre mostrando, olha só, temos que tirar todos os estrangeiros dos Estados Unidos, mandar para fora. Aí tem uma meta, né, de botar 10 mil estrangeiros expulsados dos Estados Unidos. Que o inimigo é ao mesmo tempo forte e fraco, através de uma contínua oscilação no foco retórico. Os inimigos são ao mesmo tempo forte demais e excessivamente fraco. Isso aqui é para incentivar ele, mostrar que o inimigo, que é outro, que é diferente dele, que é inferior a ele é forte porque ele tem a ideia de dominar o mundo, porque para ele, né, o inimigo quer dominar tudo, quer subir nas paredes, quer tomar o lugar dele. Mas mesmo assim, ele querendo com essa vilania de dominar o mundo, ele é fraco, portanto, ele pode lutar contra o inimigo. Isso é para incentivar ele a ir para cima. Cadê? Pacifismo é se confraternizar com o inimigo. Para o fascismo eterno não existe luta pela vida. Ao invés disso, a vida é vivida para lutar. Ou seja, a gente vai ter aqui que não é para ter assim, empatia com o inimigo, é para derrubá-lo de vez. Isso me lembra uma coisa que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, diferente da Segunda. Na Primeira Guerra Mundial, não existia, né, essa implantação tão forte assim, do fascismo, talvez alguns já dissem, mas não existia esse fascismo assim, dessa forma. Houve uma época, houve um período que era um final de ano, ou era um Natal. Não sei se era Natal, era alguma coisa a ver com o Natal. Aí, quando estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, enquanto estava acontecendo, aí era Natal, né? Veio o Natal, massa. E aí, o que foi que aconteceu? Nas trincheiras, né, para quem não sabe, teve uma guerra e tal, a Primeira Guerra Mundial foi muito marcada pelas trincheiras. Aí teve uma parte da guerra, de algum local do território, eu não me lembro onde, não sei se foi na França, foi na França com a Alemanha, por aí. Houve ali as trincheiras, e os soldados ficavam lá, né, enfurnados lá nas trincheiras, com a arma apontada para atirar quem sequer passasse, né, de uma trincheira para outra. E aí, nesse meio tempo, nessa guerra ali, veio o Natal. Chegou o Natal, né, e aconteceu o quê? Uma das pessoas que estava ali na trincheira, vendo o Natal, vendo esse momento, ele saiu da trincheira com a bandeirinha branca, ele foi lá, tentou se aproximou e chegou do outro lado da trincheira, e aí cumprimentou, e aí houve uma trégua. Literalmente, durante a noite de Natal, houve uma trégua entre os soldados ali que estavam, tanto de um lado como do outro. Os soldados simplesmente saíram das trincheiras e começaram a se confraternizar, literalmente comemorando o Natal junto. Eles jogaram bola,
Antônio Bebê, eles comemoraram o Natal junto ali. Os dois lados da trincheira estavam juntos no Natal. E depois, né, que acaba o Natal, né, vem a noite e tal, tudo, quando acabou o Natal, aí eles se cumprimentaram e cada um voltou para a sua trincheira, e no dia seguinte, né, a guerra continuou ali. Não sei exatamente o que aconteceu depois disso, mas esse foi um momento marcante ali na Primeira Guerra Mundial, e que com o fascismo isso jamais iria acontecer, e tanto que não aconteceu. Tá? Porque assim, eu não vi nenhum registro histórico de que houve essa trégua durante o Natal entre os nazistas e outras pessoas para a aliança, né, dos aliados para, né, olha, vamos confraternizar o Natal e tal. Eu não vi isso, tanto porque aqui, pacifismo, confraternizar com inimigos foi exatamente o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Isso não aconteceu na Segunda. Desprezo pelos fracos, né? Elitismo é um aspecto típico de qualquer ideologia reacionária, ou seja, sempre valorizar quem é o alto, porque quem está acima, né? Porque sempre vai existir dentro do fascismo uma hierarquia, onde quem está embaixo tem que respeitar, caladinho, quem está lá em cima. Todos são educados para se transformarem em heróis. Uma ideologia do fascismo eterno, heroísmo é a norma. Esse culto ao heroísmo é estritamente ligado ao culto à morte. O que quer dizer, pelo que eu entendi do heroísmo que ele coloca aqui, é daquele cara que vai para a linha de frente, certo? E se coloca na frente das balas, de tudo, para tomar no peito mesmo. Aqui, e essa atitude de ir para frente, né, justamente incentivada com o heroísmo. Olha só, ele foi o herói, ele foi para frente. Você é o herói, você tem que ir para frente e morrer todo mundo. Né? Enquanto o cara que está incentivando fica ali esperando todo mundo ir lá para frente. Cadê? Macismo e armas. O macismo implica ao mesmo tempo um desdém pelas mulheres e uma intolerância e condenações a hábitos sexuais fora do padrão e condenações a hábitos sexuais fora do padrão, da castidade à homossexualidade. Ou seja, a gente tem aqui o marxismo presente, vai ser 100% presente no fascismo, porque vai existir uma valorização do homem em detrimento aos valores da mulher. A mulher não vai ter um valor forte, tal. Muito pelo contrário, a mulher vai ser valorizada, aquela mulher que valoriza o homem. Ou seja, aquela mulher que se submete ao homem. Ou seja, ela vai ser a pessoa que vai se colocar submissa ao homem. Então, aí essa mulher vai ser super valorizada. Olha só como ela é submissa e não sei o que, e respeita o marido, e respeita o homem, e respeita isso, as suas vontades, e blá blá blá. Enfim, marxismo na sua essência. Populismo seletivo. No nosso futuro haverá o populismo de TV e internet, no qual a resposta emocional é um seleto grupo de cidadãos pode ser apresentada e aceita como voz do povo. Ou seja, não vai ser todo mundo que vai falar. Não vai ser todo mundo que vai ter voz, que vai dizer, olha só, eu estou indignado, isso, aquilo, outro. Porque se essa pessoa tem voz, vai juntar outras pessoas. Não, realmente, ele está certo. Essas pessoas vão ser o quê? Censuradas. Porque tem tantas pessoas hoje em dia que falam, olha, não sei o que, me censuraram e tal. Falam um bocado de besteira. O fascismo eterno fala novilíngua, de Orwell. O fascismo eterno fala a novilíngua de Orwell. Todos os livros didáticos do fascismo, do nazismo ou fascismo, faziam uso
de um vocabulário pobre e de síntese elementar, a fim de limitar os instrumentos para um raciocínio complexo e crítico. Ou seja, vai ser linguagem pobre. Sabe quando a gente tem tanta teoria da conspiração, sabe as fake news, as notícias falsas, que vai ter das pessoas dizendo, olha, a vacina causa câncer, a vacina causa autismo. Porque, olha só, ele está escondendo da gente, não sei o que, os cientistas não querem falar a verdade por causa disso, olha só, aconteceu isso, aquilo outro, vai ser sempre uma mistura, né, de verdade ali, vai ter uma verdade para poder respaldar todas as mentiras que vêm depois dessa verdade, e aí aquela mentira parece uma verdade. E depois, quando tem tanta mentira falada, tanta mentira repetida, tantas e tantas vezes, que parece verdade. Se tudo é mentira, tudo é verdade. E é sempre essa mentira, essas teorias da conspiração que a gente vê por aí, parece tão verdade, parece tão verdadeira, que as pessoas acreditam e assimilam e absorvem. E quando a gente vai tentar desmistificar, dizer que não é bem assim, aí existe toda uma complexidade de coisas para se explicar, para dizer de que aquela mentira é uma mentira. Então, existe toda a complexidade, é muito complexo, uma mentira é muito fácil de se falar. E é por isso que eles caem nessa falácia, nessa mentira, nessa ideia. E eles ficam, meu Deus do céu, o outro é o grande inimigo, eu preciso lutar contra isso. Aí é só expulsar o outro, ou seja, os meus problemas é a culpa do outro, então eu só tenho que expulsar o outro. Essas são algumas, né, assim, 14 características trazidas pelo Humberto Eco do fascismo, e a gente vai encontrar, olha, eu falando tudo isso, explicando, né, a gente não consegue ver por aí, no dia de hoje, principalmente nos Estados Unidos, que ele está fazendo, na Europa, a gente está vendo na Argentina, tem tanta coisa aqui no Brasil, não parece, né? Então, observar, que analisar a realidade à nossa volta, a gente vai ver muito disso. E a gente precisa ter muito, mas muito cuidado com essas coisas, certo? E a gente fazer a nossa parte de ajudar o próximo como a si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu sei só amar a Deus amando o próximo. E é isso que eu queria trazer na reflexão importante sobre o que é o fascismo. Esse assunto não termina aqui, obviamente, nem os filósofos terminaram esse assunto, muito menos eu. Quem sou eu para falar isso? Mas é uma reflexão que eu queria trazer para vocês pensarem e assim, pensar com você mesmo. Olha aqui, meu Deus do céu, olha só essas coisas que estão acontecendo. Eu preciso ter atenção em tudo isso. Próximo tópico. Agora, vamos falar sobre tecnologia. Vamos dar continuidade ao raciocínio que a gente deu lá na semana retrasada. A gente falou sobre um bocado de coisa, né? Falou sobre Libra, a gente falou sobre na pesquisa e falou um pouco sobre computadores. A gente falou de computadores, falou sobre os processadores. Lá, né, já expliquei, que vocês entenderam, né? Que vocês estão entendendo direitinho. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, fica à vontade, os comentários estão aí para isso. Mas o computador, né, o processador, ele respeita, né, ele faz processar a informação e para isso, né, ele gasta energia e para isso ele esquenta. Então, diante disso, vamos agora, né, que eu queria falar sobre servidor. Certo? O que é servidor? Vamos explicar o que é um servidor. Eu acho que eu vou colocar uma foto aqui de um servidor. Tá aqui, ó, foto de um servidor. Observem bem, certo? Vários armários, um do lado do outro, e esses armários, cada andar desse armário, vamos chamar assim, cada prateleira desse armário, né, ele vai ter ali um computador. Então, deixa eu mostrar.
pegar aqui o exemplo, eu estou usando aqui, isso aqui é o notebook do centro, né, e tal. Imagine, isso aqui é o notebook, certo? Agora, imagine isso daqui sem essa parte aqui da tela. Imagina assim que não tem tela. Eu vou fechar aqui. Pronto. Imagine que eu tirei essa tela. Aí ficou só essa parte aqui, essa parte de baixo. Essa parte de baixo aqui é onde a gente vai ter aqui o quê? Placa-mãe, a gente vai ter a placa de vídeo, a placa as coisas, vai ter o HD, enfim. E vai ter aqui dentro o que eu chamado o quê? O processador, tá aqui dentro. Tem um processador aqui dentro. Tudo isso vai estar aqui dentro. E olha só como ele é fininho. Certo? Então, olhando para essa imagem aqui, perto dos armários, imagine que tem um computador desse, certo? Uma partezinha sem tela, é só essa partezinha de baixo aqui, a placa-mãe e tal, enfim. Que tem um negocinho desse em cada prateleira. Aí existe uma pilha, certo, de partes do notebook, certo? Uma em cima da outra. Basicamente, cada armário desse é como se fosse uma pilha de computadores uma em cima da outra. E esses computadores, eles são conectados entre si. Existe uma forma de meio que fundir, né, os aparelhos, né, os computadores, fundir um no outro, de forma que ele funcione como se fosse um só. Não é tipo vários computadores, um diferente, não. Eles se conectam entre si e eles funcionam de uma forma só, como se fosse um computador só. E existe essa conexão, né? São vários computadores, um em cima do outro, pilhados, um do lado do outro, né? Porque uma prateleira grande, né, dá para botar dois computadores, um do lado do outro. Aí imagine que são duas pilhas de computador um do lado do outro. Aí imagine que tem uma prateleira grande, né, que dá para botar quatro, um aqui, outro aqui e outro aqui. Aí são quatro computadores em uma só prateleira. Aí depois desce enfim, vocês entenderam lá que existe ali um armário, cada prateleira vai ter ali uma quantidade de computador todos esses computadores são conectados entre si, são fundidos entre si, de forma que eles funcionem como um só. Certo? Isso é o armário, né, o suporte físico de um servidor. E para que serve tudo isso? Todo esse negócio, esse emaranhado de coisas um em cima do outro. Isso serve justamente para armazenar todas as informações da internet. Quando você vai no computador, ou pelo celular, você acessa o YouTube, por exemplo, esse vídeo que você está vendo no YouTube. Esse vídeo, ele não está no seu computador. Esse vídeo, a gravação desse vídeo não está salvo no seu computador. Você não entrou simplesmente no computador e abriu uma pasta e achou ele, né? Não. Você entrou pelo YouTube. Esse vídeo, ele veio de algum lugar. Qual lugar que esse vídeo veio? De onde é que esse vídeo veio? Ele veio desses servidores. Esses servidores aqui, esses armários, é onde fica armazenado as informações da internet. O YouTube, ele armazena todos esses vídeos em vários servidores parecidos com esse. Não é só um, são vários servidores. E isso aqui, certo, é só um andar de um prédio inteiro. Existem vários prédios espalhados pelo mundo que são desse jeito aqui. E é onde fica armazenado todas essas informações. Quando a gente entra no Gmail, no e-mail, né, essas informações ficam salvas no servidor dele. O Drive, sabe o Drive? A gente acessa o Drive, tem um bocado de informação. Quando a gente sobe uma coisa para o Drive, quando a gente guarda alguma coisa no Google Drive, então fica tudo salvo no servidor desse. Quando a gente tem o OneDrive, que é da Microsoft, também um servidor desse. Enfim, a gente tem todas as informações da internet ficam guardadas num servidor parecido com esse. Ou seja, são vários servidores. Não existe só um servidor, são vários servidores, muitos servidores que estão por aí espalhados pelo mundo. E vocês, né, já entenderam então que já que
um bocado de computador um em cima do outro, e dentro desse computador tem um processador, eu já expliquei que o processador ele gasta energia, eu já expliquei que o processador, que no meio de que ele gasta energia, ele esquenta. Então, imaginem agora um armário inteiro, com um bocado de computador como esse, todos eles processando milhões de informações por segundo, certo? Imaginem que aquilo dali esquenta. Aquilo dali gasta muita energia e esquenta bastante. Ou seja, uma salinha dessa, uma sala de servidor, é fria e precisa ser fria para poder manter o servidor frio. Porque senão ele vai esquentar e vai tacar fogo em tudo, vai tudo pegar fogo. Porque tem muita informação ali, tem muito processador sendo processado ali. É muito. É coisa de bilhões de informações por minuto, por segundo. É muita coisa. Então, esquenta muito e gasta muita energia. São duas coisas importantes. Ou seja, um servidor desse, quem é que vai pagar a conta de luz de um servidor desse? Imagina a conta de luz de um servidor desse. Né? Mas imagine a CELP, não existe mais CELP, né? Enfim, imagine a CELP mandando para você a neoenergia, lembrei, a neoenergia mandando para você a conta de luz desse servidor. Não deve ser barato, nem um pouquinho, porque ele precisa de muita energia. De onde vem toda essa energia? Tem que vir de algum lugar. E como é que esfria tudo isso? Então veja só, para um servidor desse ser eficiente, ele precisa ficar em um lugar onde ele tem acesso a muita energia e também onde ele tem acesso a muita água. Precisa de muita água para resfriar um ambiente desse. Precisa de muita água, não é pouca, muita água, muita energia. Já falei de vezes. Então, quando perto de você, perto da sua casa, tem um servidor desse, saiba que ali o bairro ele vai consumir muita energia. E por que eu estou explicando isso agora, falando dessa forma, desse jeito, né? Com tanta ênfase? Porque assim, para a gente guardar informações de inteligência artificial, sabe a inteligência artificial? Lembra que eu falei, fiz um vídeo inteiro sobre inteligência artificial? Então, a inteligência artificial, ela precisa de muita informação. E toda essa informação fica guardada onde? Em servidor. Aqui. E para que esse servidor, né, com essa inteligência artificial funcione, ele precisa de muita energia e muita água. E existe ali um projeto, né, para trazer para o Brasil certos servidores que vão para lugares, certo? Lembra? Para lugares onde existe escassez de água e uma falta de estrutura, uma falta de infraestrutura para isso. Como é que as pessoas me vêm com a ideia de uma cidadezinha que tem pouco recurso para instalar ali um servidor que vai consumir muita água e energia daquelas pessoas? Porque se consome muita água, essa água vem de algum lugar. De onde essa água vem? Da chuva? Da chuva não vem, né? Está vindo de onde? Do rio, do mar. Quer dizer, não sei se vem do mar, mas do rio com certeza. Ele precisa de água não salgada para poder respirar todo aquele processo. Ele precisa passar por todo o tratamento, não sei o que e tal. Muita água vai ser consumida. E depois, ainda mais teve Vocês lembram o que aconteceu? Foi ano passado, acho que foi ano passado e retrasado, que a enchente lá no Rio Grande do Sul, lembra daquela enchente horrível, muita gente sofreu por causa disso. Então, naquela região ali,
Estavam pensando em colocar um servidor desse numa área montanhosa da cidade, assim, numa área elevada da cidade, onde inundou tudo. Estavam pensando em colocar um servidor. Não, vamos aproveitar esse espaço aqui, vamos colocar um servidor onde vai consumir a água de todas aquelas pessoas ali e vai gastar muita energia. Enquanto aí o povo que está sofrendo lá embaixo com a água invadindo a sua casa e tudo mais, não, o negócio é um servidor. Você está percebendo que o problema que a gente tem com tudo isso, veja como não é nada simples. Mas eu queria trazer essa reflexão, vocês já entenderam, certo? Entenderam que é um processador. Vocês entenderam agora que é um servidor. Servidor é isso, é um bocado de computador um em cima do outro, enfurnado em uma sala, gastando muita energia e água. E esquentando pra caramba. É isso, minha gente. Vocês escutaram bastante informação. Foram aqui de gravação bruta, tá? 1h03, bastante coisa. Eu falei muito, meu Deus do céu. E é isso. Eu muito obrigado por ter escutado até aqui, por ter essa disposição de aprender tanta coisa aqui comigo. Então a gente vai se despedir aqui hoje. Eu espero que tenha dado tudo certo na gravação, nesse áudio, que tenha tudo dado muito bem, funcionado direitinho. Vamos ver isso quando eu for editar tudo. É isso. Muito obrigado. Deixa a sua inscrição aqui, deixa o seu like, ver se gostou. E se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e deixa um comentário aí, um comentário que eu sempre vou pedir para que vocês mandem sugestões de coisas que vocês querem que a gente fale por aqui, certo? E já que esse formato aqui dando certo, né, esse microfone principalmente dando tudo certo, a gente vai começar a trazer convidados aqui. Eu tô doido para trazer convidados, gente. Eu quero começar mais com outras pessoas. É isso. Muito obrigado. Até mais. A gente se vê por aí. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Tchau.